Muito bem, aqui nos bastidores o clima um pouco tenso, mas estamos de volta com o segundo episódio falando da educação dos filhos aqui do Sal Podcast. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Agradecer novamente os nossos patrocinadores aqui. Muito obrigado a Rodamuc, a Remax Meat, a Doc Fácil, a Mônica Tomás, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Aliança Imóveis, Shake Agência, Vivi Jax, Família Thompson e Spinehead. Você vai vê-los desfilando aqui pela nossa tela ao longo desse episódio. Então, se você procura algum desses serviços, prestigie aqui essa turma que, além de serem nossos apoiadores, são nossos amigos muito queridos e que estão viabilizando isso aqui. Que Deus abençoe todos vocês, aqueles que assistem e os que estão nos apoiando. Bem-vindas novamente, meninas. Muito obrigada, estamos de volta. Semana, todo mundo ansioso para ver essa parte 2, ouvir essa história do Fábio. É mesmo, Meu né? Deus do céu. Eu Muito aposto bom que revê-los. vocês estavam se coçando de ansiedade para ver esse novo episódio do Sal. Então, mas como você vê, né, na televisão e na internet, tudo é mentira, né? Então, eu poderia fazer gênero aqui de que, puxa, então faz uma semana que eu queria contar essa história, mas não, a gente acabou a gravação há poucos minutos, você pode ver que nós estamos com a mesma roupa, né? A gente até deu um golpe da outra vez, né? Teve uma primeira vez que a gente trocou de roupa e tudo, né? É lógico, era outro Eram assunto. outros temas, Ele né? fica explanando as coisas. Que é o mesmo não tema. é É pra porque ficar aqui nós temos um contando. compromisso com a verdade, Ah, ok. não é? Não é? Então... Ué. Lá vamos nós. Eu estava dizendo no final do episódio anterior, a gente estava falando da história... Ah lá, tô sendo explanado ao vivo. Então, a gente estava falando da história do brincar, né? Que a Mônica falou que não gosta de brincar. E aí eu deixei uma coisa no ar que pode, inclusive, ter horrorizado alguns, né? Que eu disse, olha, se você gosta muito de brincar com seus filhos, desconfie, né? Eu não disse se jogue numa ponte, eu disse desconfie, né? Por quê? Porque pode ser que você goste de brincar com as crianças pelo motivo certo. Se for pelos motivos certos, beleza. É a hora. É. Tá ok. Se você gosta muito de brincar porque é muito divertido, porque você revive sua infância, não sei o que e tal, aí sim você precisa de uma atenção. Porque quando você era menino ou menina, você fazia coisas de menino ou menina. Agora que você é adulto ou adulta, você tem que fazer coisa de gente adulta, né? E brincar não deveria ser tão legal pra você, sobretudo se você tem filhos, certo? Seus passatempos, seus quereres deveriam ser outros e ocupar uma pequena parte do seu tempo. Diz o Pedro Augusto, que a gente gosta muito, segue nosso professor, né? Um dos nossos professores, que se você usa muito tempo se distraindo, você precisa pensar a sua vida, porque não é para você passar 2 horas do seu dia se distraindo na rede social, né? E que 2 horas vai muito rápido. Então também não é para você achar a coisa mais legal do mundo ficar brincando com seus filhos indefinidamente. Um amigo meu, muito querido, um dia me falou, muito constrangido, falou, Fábio, numa sessão, né? Olha, Fábio, eu tenho uma coisa que me incomoda, assim, eu fico me sentindo malzão, porque quando às vezes eu tô lá na praia com os meus filhos, tal, no momento de lazer, eu fico pensando em trabalho, cara, né? E eu não sinto falta, não sinto vontade de brincar com os meus filhos. E eu me sinto mal por isso, porque, pô, eu amo os meus filhos. Sei lá, cara, tem um problema em mim. Não sei o que acontece. Eu não quero brincar com meus filhos. Pra mim é chato, né? E aí eu falei pra ele, cara, que bom. Isso é um bom sinal sobre você, né? Considerando o momento que você está vivendo, que as questões do trabalho ocupam centralmente a tua vida, que você tem uma série de assuntos para tratar, é plenamente compreensível que os assuntos do seu trabalho roubem a sua atenção nos momentos de distração. Estranho seria o contrário. Se você está trabalhando o tempo todo pensando no passeio, talvez você não seja um adulto, né? Porque um adulto faz o que precisa ser feito. Ele falou, pô, mas e o lance de brincar com os filhos? Ele falou, cara, adulto que é adulto mesmo não gosta. Não gosta. Então, por isso que as crianças têm irmãos. É bom ter irmão porque as crianças se brincam, elas se viram lá, né? Tem que brincar com o vizinho, com o primo, com outras crianças. Se os seus filhos querem tanto brincar com você, talvez exista um outro problema de convivência a ser observado. Talvez eles estejam muito sozinhos de outras referências infantis. Uhum. E isso sim precisa ser observado, né?
Muitas famílias precisam se mudar para outra cidade, outro estado, outro país, às vezes, e isso pode acontecer, né? Mas aí ele falou, cara, e aí como é que eu faço? Eu falei, cara, aí é o seguinte, você, sabendo que é normal não querer brincar, você faça isso a título de sacrifício, porque isso é importante para os seus filhos. Sim. Encontre prazer no desempenho da função. Sim. Uhum. Não gosto de brincar, mas brinco porque é a coisa certa a fazer. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, faz diferença? Ele falou, monumental. Porque aí o cara não parte da premissa que tem um problema com ele por ele não querer brincar. Porque isso é exigido, né? Uhum. Por todos os meios, por toda a nossa cultura, que está muito, muito, muito atrapalhada em vários sentidos, Sim. incluindo neste. Uhum. Então, assim, você brinca com os filhos porque tem que brincar, para mostrar para eles que você está presente, você encontra prazer naquilo, porque você fala, bom, agora esta é a minha missão. Então, o exercício de presença. Esteja presente no trabalho, esteja presente no que você faz com a família, né? Ainda que isso demande um esforço. Para mim, demanda esforço. Para mim, demanda esforço ficar atento na missa, que é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer sendo católica, né? Então, é um exercício. Estar presente em tudo que você faz. Como diria nosso padre e mestre, nosso professor, né? Faz o que deve, esteja no que faz. Sim. Né? Uhum. Então, essa história de brincar para adulto, ela fica, na minha opinião, mais bem encaminhada Nesse sentido. nesse sentido. Que legal. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Né? E acho que eu muitas vezes fiz isso. Sim. Porque das poucas vezes, assim, que a Maria Clara falava, queria brincar e tal, porque realmente, depois com os irmãos, ela tinha os irmãos para brincar, né? Mas aí, quando me solicitava, assim, eu respirava fundo e falava... Hoje, obviamente, a minha vontade é mais ordenada, digamos assim. Eu teria colocado em termos mais efetivos, digamos assim. Mas eu colocava assim, não, agora é um momento que vou dedicar a ela, então estaremos juntas. Que legal. Mas eu acho que é isso aí. A gente também estava falando da questão, no episódio anterior, da Maria Clara ter função, né, com as crianças, né, e dela ter um papel educador na vida deles, né. Então a Maria Clara, por exemplo, é educadora de música da Cecília. Maria Clara também é educadora de inglês, tanto de um como do outro. Mas veja, eu percebo que isso foi acontecendo de uma forma natural, até por causa da nossa dinâmica familiar, né? Então, não foi uma coisa que, vamos fazer assim. Mas é uma tensão que ela mantém, né? Então, com frequência, né? Tem uma música, tem um... vamos ver um filme? Vamos ver um pouco em inglês? Vamos ver, né? Espanhol também já tem uma introdução, né? Sim. Então, é um estado de atenção mesmo da irmã mais velha, que sabe que não tem uma responsabilidade, né? De ser a educadora, de ser a cuidadora deles, né? Muito embora às vezes cuide dos menores, né? Mas que tem um papel de ser um referencial. Sim. De oferecer, de ofertar algo para eles, né? E eles a veem nessa condição. Ou seja, mantém-se a lateralidade, mas mantém-se também uma certa hierarquia da irmã mais velha. O mais velho tem algo mais, rodou mais trajeto, tem mais o que oferecer, né? Então, ela curte, ri, brinca com eles, né? Ainda que ela já não seja mais criança e a Cecília seja, né? Tem esse espaço do brincar, de uma interação lateral, mas também não se perde de vista que, assim, quando estão eles juntos, eles devem obedecer a Maria Clara, porque ela é o mais próximo de nós que há no ambiente. Sim. Não faz a nossa vez, mas é o mais próximo que há. Sim, Né? É tal e qual você pensar num padre, que ele não é o próprio Cristo, mas ele tem algo de persona Christi. Né? Ele precisa ser... Porque dentro da comunidade, ele é o que mais se aproxima, portanto, tem que ser tratado com a devida reverência. Né? Sim. Quando você estava falando aí, né, desse exemplo aí do brincar de um amigo, me veio já a figura do pai, né, na educação. E aí eu acho que isso já traz meio que uma polêmica aí para nós, né, dos dias atuais aí, que é de pensar na figura paterna na educação do filho, né? Porque antes
se a gente pensar e nossos avós e tal, não sei, a ideia que me vem à cabeça é de um pai mais austero, né? Mais rigoroso. Sim. Acho que a própria mais história... distante até, de certa forma. Então, de certa forma. Acho que a própria história vai um pouco contando isso pra nós, né? Na nossa realidade cultural, novelas e tal, acho que a gente teve muito essa figura, né? De o pai que era bravo, que era muito rígido e tal. E aí... hoje em dia... Isso foi mudando. E aí hoje a gente tem... até pais que meio que substituíram, né? Entre aspas, aí o lugar da mãe e tal. Na dinâmica moderna, às vezes acontece isso, né? E aí? E aí que, assim, eu posso fazer uma cadeira de escada para trocar uma lâmpada, certo? Mas ela continuará sendo uma cadeira. Ah, sim. Né? Eu posso usar uma chave de fenda com um cabo mais pesado para martelar um prego. Não é o instrumento mais adequado, né? A mãe, ela tem uma facilidade maior de insuflar certas coisas numa criança que um pai, se tiver que fazer, ele vai suar sangue para fazer e provavelmente não fará tão bem feito quanto, né? Então, uma percepção mais amorosa, as questões da afetividade, elas naturalmente têm mais a ver com a mãe, entre outras muitas questões que eu não vou nem me estender, né? Já o pai, ele tem uma função mais da imposição de certos limites. Então, os aspectos da moralidade, por exemplo, eles estão mais ligados ao pai. Naturalmente estão. Ah, Fábio, mas então você está dizendo que a mãe não educa moralmente? Não, porque eu não seria tão idiota a ponto de dizer uma coisa dessa. Sim. Eu estou dizendo só, assim, em termos de competência, né? O que é mais próprio? Então, por exemplo, da mesma forma que, sei lá, um homem pode fazer muito bem a limpeza de uma casa, certo? Provavelmente ele não terá uma visão tão sistêmica da casa, de mantê-la tão limpa, quanto uma mulher que observa detalhes que passam ao largo de um homem, certo? Uma mulher também pode ser uma coletora de lixo, certo? Mas provavelmente vai faltar a ela um tônus muscular mesmo, para carregar o peso, correr mais, etc e tal. Ah, mas tem mulheres que... Tem, mas de novo, não vamos ser loucos, né? Estamos falando regra geral. Então, regra geral, essa questão da honra, do compromisso da palavra, da rigidez dos limites, ela normalmente ela é mais própria do homem. Por quê? Porque a mãe tem um olhar mais terno por natureza. Uma visão mais contextual, mais sistêmica. Ela vai flexibilizar certas coisas em certos momentos que precisam ser flexibilizadas, que o homem não daria conta, porque é um bicho mais cartesiano, né? Sim. Então aqui, estamos falando muito superficialmente, porque senão isso aqui levaria 8 horas, né? Mas, então, a gente falou no primeiro episódio, um pai, ele tem que ser um sinônimo de palavra, certo? Porque para a mãe, como tudo, para a mulher, como tudo é contextual, vez ou outra, ela vai articular uma palavra que deu com outra palavra que deu. E aí ela vai estudar o que naquele momento a sutileza pede. Portanto, a palavra dada da mãe para o filho, vez ou outra, ela não vai ser cumprida e talvez seja desejável que não seja mesmo. Porque ela vai perceber uma nuance que precisa de atenção ali. O pai já é mais complicado. Se não tiver uma noção mais cartesiana de que tem certas coisas na vida que são mais violentas, que são mais duras mesmo, mais inegociáveis, por assim dizer, né? Como a morte, por exemplo, então o sujeito fica muito desorganizado. Tanto assim que já de antigamente tinha aquela história, né? A mãe tinha ali uma autoridade, mas naqueles assuntos mais delicados ou limítrofes, quando seu pai chegar, nós vamos conversar. Né? Por quê? Porque é como se fosse uma última instância mesmo. Em que o jeito já não resolve, que precisa de uma interdição. Certo? Essa interdição, ela é mais masculina. Uma mulher pode fazer? Pode. Claro que pode. Um homem pode ter uma visão mais delicada? Pode. Mas não é exatamente o melhor que cada um pode desempenhar. Certo? O Neymar pode ser um bom goleiro? Pode. Mas no ataque, Neymar.
certo? Então, ainda sobre isso, tem um aspecto muito importante. Os papéis do homem e da mulher nas relações de forma geral, isso é um outro assunto para a gente falar, né? Num outro momento, fala de relação entre homens e mulheres, né? Entre os casais, né? Existem outras relações, mas elas não serão pauta dos nossos encontros, né? Esperamos que você compreenda. Então, na dinâmica da educação, surgiu uma nova máxima que é o seguinte: o pai e a mãe presente. Sim, aquela presença. Ai, preciso estar ali sentadinho com os filhos. Tem um pouco a ver, né? Com essa história do brincar aqui que a gente estava falando. Por isso que eu lembrei. Sim. Então, assim... porque os meus pais foram ausentes. Eu, Fábio, por exemplo, tive uma percepção, quando criança, de que os meus pais eram ausentes. Porque eles não estavam fisicamente comigo, né? E olha, pode ser que eles pudessem acertar um pouco melhor esse termômetro. Pode ser, certo? Mas daí a dizer que eles eram ausentes, né? Eles só exerciam um tipo de presença que talvez eu, como criança, não podia entender. Não reconhecia. E beleza. Entra aquela de novo aquela história que a gente falou. Sim, aí quando a criança não entende, o pai então adapta, muda o seu comportamento para que a criança entenda, vai fazer bobagem. Não, porque a criança não vai entender mesmo. É razoável que ela não entenda. É a célebre frase: quando você tiver seus filhos, você vai entender. Enquanto não vai entender. Ah, mas aí meus filhos vão ficar chateados comigo. Eles aguentam e, principalmente, você aguenta. Se você não aguentar, que tipo de merda na água é você? Certo? Então, isso é importante. E aí, com Maria Clara, por exemplo, eu errei muito. Porque em tudo quanto era consulta, certo? Qualquer você queria ir, puta que pariu, tudo eu tinha que estar. Porque... Mas é porque naquele momento você achava que... era mais retardado do que agora. Era importante. Não. Você achava que aquilo era importante, né? Sim. Você tá lá e tal. Tinha mais merda na cabeça, tinha sido mais corrompido por essa maldita cultura progressista, né? Então, porque o pai tem que... Sim, olha, veja, precisa do pai e da mãe para ir lá ver a criança sendo pesada, esticada, e puxa o papel, passa algodão no umbigo, caralho. Não, olha, engordou, pô, parabéns. Precisa? Não precisa. Então, um dos dois tá sobrando. E quem que tá sobrando? Tá sobrando o pai. Porra. Porque a mãe, certo? Primeiro... A mãe, ela vai ter como articular essas informações de forma eficiente. Ela que tá lá vendo tudo, ela sabe tudo dessa criança. Ela conhece a criança de cima para baixo e tal e coisa, certo? Eu, depois de 30 segundos que saí do consultório, eu já não lembro mais um terço do que o pediatra falou, certo? Tô lá fazendo o quê? Eu estava lá me servindo daquilo para parecer que eu era melhor pai do que meu pai, porque olha só, tô fazendo uma coisa que ele não fez. Grande bosta. Serve pra nada. Isso é ser um pai presente? Não. Então, minha filha, me perdoe por isso. Eu fui um pai ausente muitas vezes pra você. Não perdoo. Eu fui um pai ausente pra Maria Clara muitas vezes. Estando lá, certo? Pagiando ela durante as consultas. Não, mas explica isso. Como assim? Não é que você... Ausente. Ausente como? Porque eu não estava onde eu devia estar. Eu devia estar lutando pra pagar a conta daquilo lá, para juntar mais dinheiro para fazer um investimento para o futuro, sei lá, entendeu? Eu devia estar fazendo o meu trabalho para que ela soubesse o seguinte: tem alguém cuidando de mim aqui e tem alguém cuidando de mim lá. Sim. Desempenhando uma função que eu não sei, não entendo e tal, mas tem alguém que está vivendo e morrendo por minha causa lá na outra ponta, certo? Isso é o que se espera de um pai. Porque já que eu não vou conseguir fazer direito a função que a Mônica faz, mas isso é cultural. Tá bom, vai para grupo que é cultural, né? Já que eu não vou conseguir fazer direito esta parte, que eu faça direito aquilo que me cabe melhor, que o homem é mais limitado, sejamos francos, né? Cara, vai lutar pela tua família, vai prover, vai buscar divisas, vai... Certo? Era isso. Mas eu tava muito preocupado de, parecer um bom pai. Que a minha filha percebesse que eu tava lá para que ela pudesse me devolver em afeto o maravilhoso e dedicado pai que eu era, certo? E 3... Estava muito preocupado de perder alguma coisa e tal. É lógico que você vai perder alguma coisa. É evidente. Então, esse frenesi de que você é um pai ausente, porque você não acompanhou cada centímetro do crescimento do teu filho, para com esta porra. Né? Tem a história do Rogério, que está aqui no Um Sonho de Criança,
Que o pai dele chegava do trabalho quando eles já estavam dormindo e saía pro trabalho antes deles acordarem. De vez em quando aparecia um bombom do lado da cama. Essas crianças quase não viam o pai. Então o seu Agenor foi ausente. Não, e sobre isso também que você falou, de que uma coisa ou Agenor? outra vai... Acho que eu acertei o nome do pai do... Será que você... Agenor é da flauta, mas trocou. pode Eu ser acho, outro Agenor. eu acho que esse é o Agenor também. Depois eu vou ver. Então, mas sobre isso de que uma coisa ou outra você acaba perdendo como pai durante esse processo, você perde isso para que outra pessoa possa ganhar em outro canto, né? Então é você saber que um esforço seu não tá sendo em vão, né? E além disso, eu também queria comentar sobre outra questão aqui que também acaba sendo meio polêmica, né? Que é isso dos papéis, dos gêneros e não sei o que e tal. E as pessoas falam que é uma coisa cultural, que é uma construção social. E aí, muitas pessoas conservadoras, quando ouvem essa provocação, assim, essa nova percepção, né? Eles começam a falar, não, porque isso é uma coisa biológica, isso é um não sei o quê, porque é normal, não é uma construção social. E assim, é biológico. Se a gente for parar pra olhar bem, é biológico e não precisa ser muito perspicaz, não precisa ser muito Um gênio pra isso, inteligente pra perceber Sim. que é o mais natural pra cada tipo de pessoa, assim, né? Sim. Mas e se for também uma construção social? Porque Tem um pouco de construção Porque social, é sim. uma construção social. Eu não Agora, nego isso é errado? O quê? É errado que tenha sido construído socialmente o papel feminino, o papel masculino? Não necessariamente, porque existem aspectos bons e ruins nessa construção. E aí é questão de como a gente vai articular isso nas nossas ações, na nossa vida, no nosso desempenho dos nossos papéis. Perfeito. Porque, assim, se você parar pra pensar, a criação da máquina de lavar foi uma construção social. Alguém foi lá e criou isso pra ajudar na vida, no cotidiano das donas de casa. É ruim? Não, tá otimizando o tempo, tá otimizando uma coisa. Então, Muito bem observado, Maria. Porque se todas as construções sociais não prestam, por que as novas prestam? Exatamente. Por que a igualdade de gênero, que é uma construção social, uma tentativa, presta? Então, se nada presta, nada presta. Fica confuso o negócio. Né? Então, muito, muito bem observado. Muito bem observado. Mas é uma questão de aversão que eu acho que todos nós temos. Daria pra dizer, porque é a tal da beautiful people, como diz você, que essa é o pessoal mais progressista. Essas pessoas têm aversão às antigas gerações, aos antigos costumes, aos tempos antigos. Não, acho que todos nós acabamos tendo um pouco de aversão, assim, distanciamento, uma certa ojeriza mesmo, assim, dessas coisas. Então, por mim mesma, eu lembro de vezes que eu tava vendo meu livro de história, assim, da escola, e que aparecia imagens, assim, ou eu lembrava de, sei lá, idade medieval, idade não sei das quantas, e eu tinha uma sensação, assim, de que as pessoas eram muito burras e como eu não queria estar lá. E isso eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo tem um pouco disso, me parece, porque a gente tende a relembrar só os aspectos ruins, ou pelo menos majoritariamente os aspectos ruins dos tempos antigos. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, porque fica pensando, porque é uma construção social, e aí por isso não presta. Tanto que, se você fala construção social, a gente já toma como um termo pejorativo. E não necessariamente é. Muitas coisas maravilhosas das quais nós desfrutamos hoje em dia são construções sociais. Então, falta uma certa sensibilidade também em nós mesmos, assim, de
de tentar identificar e filtrar aquilo que a gente quer usar de construções sociais e aquilo que vale a pena reformular aos poucos, aquilo que a gente pode meditar novas maneiras de como fazer isso, como fazer aquilo. Então, não é que você tem que copiar tudo que os nossos ancestrais fizeram, tudo que já foi feito antes, mas é aquilo, vale a pena você observar como foi feito. O problema são os referenciais. É. Quando você tem um referencial meramente humanista, certo? Você pensa em fazer as mudanças a partir das pulsões mais baixas das pessoas. Certo? Então, não, porque eu não estou contente com isso, está muito desagradável para mim, então isso precisa mudar. Não necessariamente. Né? Porque muitas das coisas mais sublimes trazem uma série de desconfortos, como, por exemplo, ter filho. Ter filho é uma coisa sublime, mas envolve uma míriade de desconfortos, certo? Sim. A começar pela mulher no seu trabalho de parto, né? Se tem uma coisa que o trabalho de parto não é confortável. Sim. Né? Por isso ele é mau. Amamentar uma criança não é confortável, é mau. Então, vejamos. Olha, precisamos manter tudo como está? Não. Temos que mudar tudo de uma vez? Claro que não. Eu gosto muito mais da mentalidade evolucionária do que da revolucionária. Então, quando você acha que tudo precisa ser destruído para ser mudado e feito à sua maneira, isso não faz de você um gênio da humanidade. Provavelmente faz de você só um idiota. Um idiota, uma pessoa apressada, talvez até alguém desprezível. Porque, cara, o mundo não foi refundado na hora que você chegou. Já existia alguma coisa aí que, bem ou mal, estamos sobrevivendo. As construções sociais, elas merecem ser revistas. Então, por exemplo, um homem, por causa da sua natureza mais contundente, ele tem em si uma violência. Essa violência precisa ser desenfreada, desmedida e livremente dissipada por aí? Não. Um sujeito pode, por ter uma natureza mais contundente, ele pode ser grosseiro com a sua esposa? Não. Lógico que não. Não é disso que nós estamos falando. Agora, quando você quer extirpar toda uma questão, você tem uma chance gigantesca de melhorar as coisas para pior, como diz meu sapientíssimo pai. É aquela história de você pegar um bebê para dar banho porque ele tá sujo, põe ele numa tina d'água, banha ele, e na hora de você jogar água fora, você joga com o bebê junto. Cara, não. Toma cuidado. Senão você perde o bom da coisa, certo? Não é bom que os homens sejam tão frágeis, certo? E nessa patifaria de igualdade de gênero, que eles sejam tão afeminados. Não é bom. Por quê? Porque senão não sobra ninguém para defender outro com a vida. Se enfiar na frente de uma bala, entendeu? Porque o cara precisa ser meio burro para fazer um negócio desse, né? E meio agressivo, você concorda? Precisa ser homem. Vai fazer o quê? Pra se enfiar na frente de uma bala por causa de outra pessoa. Ele tem que ter um lé concré meio simplista, né? Então... E ao mesmo tempo de cuidado. Claro. Agora, veja... muitas mulheres têm se queixado de que, assim, elas acabam procurando caras que não vão ser uma ameaça para elas. Eu entendo. Tem muita gente com histórico muito, muito complicado e triste, né? De sofrer agressão, etc e tal. Então, o inconsciente vai buscar lá sem perceber. Aqui estou sendo muito grosseiro, né? Mas na explicação, mas para a gente avançar no tema. Eu preciso de um cara que não seja uma ameaça para mim. Certo? Sim, mas se ele não tem tônus para ser uma ameaça para você, ele também não tem tônus para ser seu herói. Ele não vai te salvar. Mas eu não preciso de um herói. Então, gata, tá tudo certo. Mas aí não reclama. Se você não precisa de um herói, não reclama que o cara é mole. Você escolheu ele por ele ser mole. Porque ele não representa um risco para você. Ele não vai ter como matar e morrer pela tua família. O sustento dos seus filhos, o cuidado dos seus filhos, vai sobrar para você. Vai. Né? E aí isso causa um outro problema que a gente vê muito na educação de hoje em dia. Tem muitas mulheres aí separadas que porque tiveram esta realidade, né, que assim, tem um cara que não trabalha, não ajuda, eu trabalho, mas ele precisava trabalhar também, eu trabalho muito mais que ele, não sei o que, né? Aí, mas temos um filho. E aí ela pega esse filho, bota embaixo do braço. Meu filho.
cama compartilhada. Porque meu filho tem que dormir comigo, porque agora eu não tenho mais meu marido, ele que cuida de mim, não sei o que, não sei o que. Eu já vi homens que deveriam ser adultos, que não conseguem se desvencilhar da mãe, que queriam ter uma família e tal, mas não chega, gente. Não chega porque tá lá, não, porque minha mãe... Eu preciso ver com a minha mãe o que ela acha, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho ainda minha mãe comigo, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, com quem eu convivo muito, mas a minha família é a família que eu e o Fábio construímos. Então, quando você escolhe, o Ícaro de Carvalho que fala que a escolha mais importante que a gente faz na nossa vida é com quem a gente vai se casar. Seja você homem ou seja mulher. Porque é através disso que tua vida vai se desenrolar depois. Então, a gente pensando na educação de filhos, cara, tá difícil, o problema é sério. Porque aí essas mães pegam esses filhos e ficam com eles grudadinhos nela. E aí você não ajuda esse filho a crescer. Eu vi outro dia... Não só os casais separados, muitos casais casados. Muitos casais casados, sim. Eu vi outro dia uma mulher de 45 anos dizendo que ela tem dificuldade de dormir sozinha quando o marido dela sai para trabalhar, porque ela sempre teve cama compartilhada na casa dela. E aí ela ficava naquele grude, naquela vida, sabe? E ela não conseguia crescer. Então, assim, não consegue, né? Até hoje. E é uma violência, as pessoas não percebem, elas acham que é um gesto de carinho, mas é uma violência, muitas vezes, com a criança. Porque imagina... Você não permite, Imagina essa cena, né? Então, por exemplo, sei lá, a mãe que não gosta de dormir sozinha, e eu entendo, eu não gosto. Eu não gosto. Né? Às vezes que eu precisei viajar, que eu precisei fazer algum trabalho fora e tal, eu não gosto de dormir sozinho. Pra mim é um terror. Eu não gosto... Bicho... Eu odeio dormir sozinho, certo? Mas faz o quê? Não dorme? Dorme, precisa dormir, senão outro dia você não faz o que tem que fazer. Então, eu entendo. Mas aí, assim, a mulher ou o homem não gosta de dormir sozinho, aí tá sem o cônjuge, e aí põe a criança pra dormir junto pra ficar mais confortável pra ela. Tá botando essa criança pra desempenhar um papel que não é. Que ela não tem estofo pra desempenhar, certo? Sim. Outra coisa, claro, gente é gente, bicho é bicho. Mas você encontra na natureza algum paralelo do bicho adulto que pega o filhote e que fica indefinidamente com ele aninhado? Não. O canguru na bolsa, a galinha embaixo das asas, o pintinho. Pode procurar. A tartaruga marinha, inclusive, é um baita exemplo do contrário disso. Quase toda a natureza, minha filha. O que ela faz? Porque a tartaruga marinha, ela vai pra praia, no momento de botar os ovos, ela cava um buraco lá, bota os ovos nesse buraco, e aí ela deixa lá em algum canto que pegue sol, tudo até que eles acabem de se desenvolver, e ela vai embora. Ela vai embora, tipo, assim que ela deixa, assim que eles estão estabilizados lá, né? E aí eles vão se desenvolvendo, tudo. Quando eles se chocam, eles vão sozinhos, os nenenzinhos, pra água de novo. E muitos deles, talvez a maioria, morram. Certo? Ou por um predador, etc e tal. Agora, eu vou dizer uma coisa. Sabe aquela história de que você dá opinião, independente de você saber do assunto ou não? Eu vou fazer isso agora. Portanto, a chance de eu falar merda é gigantesca. Né? Aliás, eu posso falar muito achando que estou falando algo que preste. Mas agora, eu tenho consciência de que eu vou falar algo muito discutível e muito... provavelmente uma grande bobagem. Conversa de boteco. Aí vem os caras dos projetos sociais dos bichinhos pra ajudar as tartaruguinhas. Porque fica com pena dela que ela vai morrer. Que vai ver a porra de uma gaivota e vai comer a tartaruga antes dela ter chance. Porque a tartaruga vai ficar extinta. Certo? Escuta. Se você ajudar a tartaruga a chegar no destino dela, será que ela será a tartaruga que teria que ser? Será que esse esforço dela não vai fazer falta? Eu acabei de lembrar de um filme que trata exatamente disso. O Bom Dinossauro. Porque o Arlo, que é o dinossaurinho protagonista, os irmãozinhos estavam chocando, o filme começa assim, todos eles nascendo. Os irmãos nascendo, não sei o que, dinossaurinho bonitinho e tal. E aí um baita ovo, grandão, assim, que era o irmão maior, assim, era pra ser o baita dinossauro. Sim. Chega
peste do irmão do Arlo com uma vara, assim, ele começa a quebrar. E aí ele quebra o ovo que o irmão ia sair. Daí ele sai um dinossaurinho pequenininho, porque ele não tinha acabado de se desenvolver. Ele fica pequenininho o filme inteiro. E ele é todo fracote e tal. Medroso, né? Mas essa parte do filme é baseada em algo real. Porque se você quebra o ovo que tem um animal lá dentro, você tá ferrando a vida daquele bicho. Então, Meu, não dá. Porque aí ele cresce, ele sai do ovo e ele fica... é disfuncional. ele fica completamente fraco, ele não consegue mais se desenvolver direito. Você me ajudou a lembrar de um ponto que eu deixei uma ponta solta, certo? Então vamos lá. Talvez os caras estejam fazendo tudo muito certo e precisa mesmo fazer o lance da tartaruguinha e eu só sou um trouxa. Pode ser, certo? Eu tô acostumado já a ser um trouxa. Ai, Fábio. Né? Agora, vamos e venhamos. Provavelmente era melhor deixar rolar. Porque assim, o cara tá preocupado com a tartaruga, mas aí ele tá fodendo com a pobre da gaivota, que precisava comer aquela tartaruga que sobra ali na areia, certo? Então assim, eu posso ser trouxa, mas Deus não é. Deus não é. Você acha que Deus não sabia que no ano de 2023 ia ter 412 tartaruguinhas? Ele sabia. Então, se tá acontecendo, e se tudo acontece por permissão ou providência divina, isso não deve ser tão mal quanto nos parece. Certo? É aquela história da lagarta. Você vai lá ajudar ela a abrir o casulo? Não dá. Você vai condenar a borboleta. Agora, quando é que a gente decide se a gente deve fazer uma mudança ou não? Porque você já esclareceu que conservador não é o cara que não quer que mude nada. Ele quer que as coisas mudem com prudência e mantendo uma ordem natural que preserve sua promessa. Para que serve uma pessoa? Para que serve uma mulher? Para que serve um homem? Para que serve um pai de família? Como é que a gente decide se a gente... Vamos, como sociedade, eu sei que não é tão simples, mas vamos lá. Como sociedade, vamos decidir que os homens serão menos broncos? Que eles serão mais respeitosos com as suas esposas? Porque eles são uma anta de patins que nem era 50 anos atrás? Não precisa. Não. O cara ser bronco, não ter uma mínima troca afetiva com uma filha, certo? Porque tem que ficar longe. Não precisa, certo? Podemos mudar alguma coisa nisso? Isso mantém o cara no lugar dele? Pô, mantém. Dá pra... Então, tá bom. Então vamos manter. Mas aí o referencial não pode ser a nossa questão. Tem que ser o alto. O referencial tem que ser o alto. Porque o nosso referencial ele é muito consumível pelo tempo. A gente devia desconfiar disso. Certo? E em toda a natureza, assim como na educação de filhos, mar calmo não faz bom marinheiro. Nunca fez. Então, quando a gente fica aninhando os filhos demais na cama compartilhada, né? E em todas as outras facilidades que os pais oferecem aos filhos, na ânsia de oferecer a eles aquilo que não tiveram. Sim, mas você não teve o que você não teve e você cresceu e tá aí. Será que é tão mal? Né? Se você não aguenta pensar sobre isso, talvez tenha faltado um pouco mais de dureza em você. Você pode ver que gente séria mesmo, foi gente que passou por muita dureza e entendeu que a vida é assim mesmo. Mar calmo não faz bom marinheiro. Portanto, com os nossos filhos, a gente tem que dar a eles a oportunidade deles se ferrarem um pouco. Certo? De verdade, Maria Clara, talvez até a gente tenha sido muito duro em muitas situações. Vocês ficariam horrorizados, sobretudo com o quanto eu fui duro com a Maria Clara a vida inteira. E continuo sendo muitas vezes. Né? Agora, parece que tem alguma funcionalidade. Eu não mudaria. Eu vejo que o que acontece na questão da educação é que quando você é permissivo, quando você acha que tudo vai doer, meu filho vai sofrer, não sei o que, essas coisas, elas é que acabam dando problema, né? Gente, e assim, dito isso, que é importante que se dê um pouco de liberdade para que os filhos... É um pouco aquela história do patins também, que eu tinha contado no final do segundo episódio, eu acho. Que eu só me sentia verdadeiramente segura andando de patins depois que eu tomava um tombo. Mesmo que fosse induzido, que eu me tacasse no chão com o equipamento de segurança. Dito tudo isso, teve algum momento em que vocês tiveram que fazer isso, tipo, pela primeira vez? Assim, deixar a gente mais livre, que vocês perceberam, tipo... Várias vezes, né? Eu vou ter que perder a conta.
É de perder a conta. Mas como é que foi a sensação? Como é que vocês perceberam isso? A sensação é horrível. É isso que eu ia falar, é sempre difícil. Mas não é pra ser gostoso. Que é gostoso. É. Não é pra ser gostoso. Não é, vocês não pensem que pra nós a gente falar que, olha, é muito importante, a gente viu isso na criação dos nossos 3 filhos, ver filho se frustrar e tal. Nenhuma dessas coisas é gostosa. Nenhuma dessas coisas, tá vendo, olha lá, ó. Vi meu filho se frustrando, que ótimo. Tá vendo? Vi a Maria Clara ali, ó, chateada, porque aconteceu tal coisa. Não, é ruim, mas não existe outro caminho. Quando você completou 15 anos, que eu tinha falado pra você que eu queria te levar pra Disney. Você chama você pra dizer, filha, se eu fizer isso, eu vou ser um irresponsável. Tem uma série de outras prioridades aqui que, assim, né? Eu queria muito poder fazer isso, mas olha, não dá. E você mesmo falou, pai, na verdade, quem foi essa ideia na cabeça foi você. Tipo, pra mim tá tudo bem. Uhum. Né? E eu fiquei com aquela vergonha própria de situações como essas. Mas tem um caso, por exemplo, que eu acho que a gente fez pouco, devia ter feito mais. Quando você tinha 6 anos, certo? Você queria por vida um iPad, porque todo mundo tinha um iPad, um tablet, certo? E a gente achou que você era muito nova para ter um iPad. E a gente decidiu que você ia ter que esperar 1 ano, porque na nossa cabeça doente, 7 anos era suficiente para você ter um iPad. O que é evidente que não é. É evidente que não é, certo? Telas, Mônica vai falar um pouco melhor. Mas é o seguinte, a gente deixou você 1 ano sem o tal do iPad. E com todas as pressões de todo mundo em volta. Certo? Que dá para entender. Porque, tadinha, ela quer, que mal tem. Só... então, mas não é. Aí, depois de 1 ano, você foi ganhar o maldito iPad. Né? Que não era. Mas naquele momento a gente não sabia. Né? A gente não entendia o potencial nocivo das telas. Uhum. Então, esse é mais um problema, mais um erro que nós cometemos com você. Né? Eu nem posso reclamar. Porque... Ou a história do gato, mas do gato eu vou contar depois. Não, mas essa questão das telas, gente, eu acho que não tem nem muito o que falar. Acho que hoje a gente já consegue perceber o quanto a tela é algo danoso para uma criança. Uhum. Se para nós adultos muitas vezes é danoso, né? Muitas vezes a gente se perde, pega o celular ali, quando você vê, entra numa rede social, você vai passando de um vídeo para outro ali, e a gente que é adulto, eu não sei vocês, mas eu consigo hoje me policiar melhor. Mas se eu não me policiar, eu fico com esse celular na mão aqui, eu vou vendo, eu vou passando. Leio uma coisa. Então vou pesquisar esse assunto. Entro no assunto, não sei o que, aí disso eu passo para outra coisa. E é tudo superficial, porque você tá ali, né? Imagina para uma criança. Hoje a gente já tá vendo os resultados. Já. Né? A gente já consegue visualizar, você já sabe que uma criança pequenininha, as maiorzinhas com 7, 8 anos. Então, assim, a Maria Clara tinha o iPad. Nesse ponto, nem posso reclamar, porque era assim, você vai usar tanto tempo. Ela sempre foi muito obediente e tal. O Guilherme e a Cecília também tinham acesso a telas, eles podiam mexer no iPad. O pobre do Guilherme, quando tinha 5 anos, já tinha o iPad dele. Então, já tinha. Lamentavelmente. E aí jogava o joguinho, não sei o quê, tinha horário. E daí? Não adianta, gente. Atrapalhou muito hoje muito em dia eles. A gente faria realmente diferente. Muito. E aí hoje, eles não têm mais. Guilherme e Cecília não têm mais acesso, eles não assistem YouTube. Eles veem o nosso podcast quando a gente coloca na televisão, porque falar que eles podem pegar então vez ou outra pode jogar um joguinho específico no celular da avó, do vô, e para nós foi muito melhor. Sim. Né? A gente percebeu as diferenças, assim, de não estar com as telas. A gente tem hoje aí, se vocês forem pesquisar, né, derem um Google, vão conseguir achar aí vários estudos, mas a gente consegue ver as crianças por aí, né, gente? Derrete o cérebro deles. Assim, um excesso de estímulo absurdo. Os dispositivos móveis, celular e tablet, são o pior tipo de coisa que pode ter. A televisão também é bastante nociva. Bastante nociva, até porque o conteúdo, né?
No nosso Não dá caso, a gente ainda não é tão xiita quanto deveria ser. Sim. Né? Uhum. Porque eles têm acesso à televisão, por exemplo, né? Não a TV aberta. Não, TV algumas aberta não. coisas específicas que Eles têm a horário, gente deixa. tem horário limitado lá para o uso de videogame, enfim. Mas assim, atrapalha. Atrapalha muito, muito, muito. Uhum. Não tem jeito. Agora, o que acontece? A vida moderna meio que exige aspas gigantes. Eu tô falando isso aspeado gigantemente. Uhum. Porque não exige coisa nenhuma. Certo? Tem um monte de família hoje que consegue Sim. manter seus filhos sem telas. Sim. Né? E claro, né? Assim, pode acontecer de mesmo o Guilherme ou a Cecília, vez ou outra, terem acesso a um celular. Às vezes o vô, a avó, pode ceder ali e tal. Mas assim, tudo, cara, com um controle muito em cima, porque não funciona. Cada minuto que os seus filhos e os nossos filhos estiverem num celular ou num tablet, isso tá fazendo mal para eles. Qualquer outra coisa é melhor do que isso. Né? Uhum. Então, assim, daria para falar também, só de tela dá para fazer 5 episódios, né? Mas, primeira questão, todo o conteúdo que eles acessam derrete o cérebro deles. Ou porque são aqueles desenhos e conteúdos que emburrecem porque eles não têm textura. Né? Exatamente. É tudo muito simplista, é emburrecedor mesmo. Se a gente parar pra pensar, na verdade, eu acabei de pensar nisso agora. É muito semelhante, assim, todo o design, tanto de desenhos e séries, mas design em geral, se a gente parar pra pensar, remete muito à miopia. Porque uma pessoa míope, quando tá olhando pra alguma coisa, fica algo meio esférico, derretido, sem nitidez, sem detalhe, sem textura. Sim. Fica uma massa, assim, aí você consegue ver uma distinção de cor e tal. É muito semelhante ao design de hoje em dia. As cores, elas são bastante vibrantes e mínimas, certo? Mínimas assim. Tem muita cor, mas você não tem muitas nuances de cor na mesma tela. É blocado. As formas são, como você já falou repetidamente, muito geométricas e tal. Ou você pega, por exemplo, um super sucesso que é o Minecraft. Tudo pixelizado, tudo simplificado. Né? E por aí vai. Observe como tem... Roblox. É isso aí. De verdade, tem um... Esse, graças a Deus, Guilherme e Cecília passaram ilesos. Não jogaram nenhuma vez. Parece muito Guilherme os viu uma vez desenhos comigo e não deixei, de esquizofrênicos. Vocês já viram? Não. Desenhos de pessoas esquizofrênicas. Que faz o desenho? Não, nunca vi. Assim, eu já vi coisas, tipo, de artistas que Sim, tem artistas. começaram a desenvolver esquizofrenia, não sei nem como é que é isso, né? Eu não... Assim, tô falando de coisas que eu vi e tal, mas... todo esse design lembra muito a arte, né? De uma mente doente. E o que não vai por aí, vai por uma outra linha que, mesmo em personagens de desenho, nas propagandas que passam entre um jogo e outro, sempre tem figuras altamente sexualizadas. Sim. Certo? Sem contar que a pornografia, né? E assim, os danos são irreversíveis. São irreversíveis, né? Aliás, isso também já daria um tema à parte, de como isso derreteu a nossa geração. A visão sobre o que é a sexualidade, sobre como ela deve ser vivida, tá tudo corrompido por causa dessa maldita disseminação. Sim. Certo? Então, assim, telas, você apenas estirpe o quanto der. Infelizmente. Apenas estirpe o quanto der, né? Tinha alguma outra coisa que eu ia comentar sobre isso, mas eu esqueci. Mas o fato é que é extremamente danoso. Tem a questão da descarga dopaminérgica também, que é uma violência, porque o cara tá o tempo inteiro ali acumulando prazer e não tem o que chegue. Isso vai virando... Vai pedindo doses cada vez maiores e tal, e o resultado tá aí. Né? Temática dos animes, por exemplo, que estão... Né? Esse é caso sério, ela é altamente convidativa a uma série de distúrbios que também só isso daria um outro tema. Também, né? Agora... Os psiquiatras têm alguns que já alertam que o adolescente, e hoje em dia tem criança que assiste anime, que desenvolve uma tendência a ter depressão. E a gente já viu, eu conheço. Tá? Então, não é uma coisa que fala, eu ouvi falar, eu li um estudo, não é. Não, assim, até pela minha convivência, porque
É uma coisa que eu vivo muito. Nem tinha anime na época de vocês, tinha? Não. Se tinha, não era como hoje. Tinha qualquer não coisa era. que não era exatamente o anime, né? É. Mas tinha um outro nome. O que vinha antes. Você lembra esse nome teu, não? Mangá? Mangá. Isso É. mesmo. É que mangá era muito de história, em gibi, essas coisas, né? Ah, tá. E aí, assim, pelo que eu convivi, assim, é uma coisa muito nociva mesmo, que eu vi, tipo... É muito, muito esquisito que, como um imaginário formado a partir desse tipo de conteúdo pode conduzir, pode ocasionar, assim. Então, vários colegas meus, várias pessoas com quem eu já convivi, eu vi elas mudando da água pro vinho depois de elas começarem a assistir anime, consumir conteúdo relacionado a essas séries e tal. É muito louco, assim. E não é nenhuma coisa que eu gosto muito de falar tanto, assim. É muito grotesco, a sabe? A tua expressão agora mudou, pra você ter ideia. É verdade. Então, A distração, esquisito. ela tem sido a matéria-prima, o foco e a meta dos meios de forma geral, certo? Tudo para nos distrair, né? Será que a gente não consegue perceber que isso está muito errado? Distração destrói, certo? Contração constrói. A gente ter um olhar mais contrito sobre as coisas, mais contemplativo, mais atento mesmo. Sim. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se você olhar lá o meu Instagram, né, eu sigo 21 pessoas no momento. E talvez até o final desse dia eu volte para 19, que é mais ou menos a minha meta, certo? Cara, eu só sigo aquilo que precisa da minha atenção por alguma razão. Né? Eu tenho uma página que eu sigo para distração. Né? De uma coisa que eu dou risada lá, porque eu sou meio bobo alegre, né? Vocês sabem que... né? Eu tenho uma mentalidadezinha assim que às vezes gosta de uma abstração, né? Uma página. Por que eu sigo tão pouca gente? Porque eu tô ligado que isso aqui, quando você viu, já foi, mano. Eu tô ligado. Por mais que você seja focado, atento, você vê, foi. Por quê? Porque tudo aqui é feito para ficar dando aquela descarga dopaminérgica, certo? E aí tem a história da gamificação, que é termo da moda. Tudo que acontece na tela de um celular tem uma lógica de gamificação. É como se você fosse ganhando quanto mais você fica ali. É verdade. Só que quanto mais você ganha ali, mais isso, você perde do lado de cá. É o que eu ia falar, assim, dessa questão, você comentou aí da atenção. Por exemplo, crianças comendo. Hoje em dia, você vai num restaurante e você vê muita criança com uma tela, né? Com um celular, com um tablet e tal. Gente, é um negócio que a gente precisa rever. Sim. E eu tô dizendo aqui como uma mãe que já fez isso. Sim. Os pequenos, acho que até a Maria, né? Já também. foi em restaurante de mexer em tablet, Sim. não sei o que e tal. E aí, eu comecei a perceber que, cara, não fazia o menor sentido. Né? Então, assim, para você comer, depois volta. É confortável pra nós? Fala a verdade. Porque aí teu filho tá lá. Resolve nossos problemas, né? Aí você Vira pode babá. conversar, você não precisa nem olhar pro lado, porque você sabe que vai estar paradinho ali. Uhum. É louco isso. É muito louco. Não dá pra a gente parar e não pensar que deve ter algum problema nisso. Você acha mesmo que é normal? Não vou precisar olhar pro meu filho se ele saiu, se ele foi na mesa ali da outra família, pedir uma batata, pedir um sorvete que a pessoa tava comendo, sabe? Se alguma coisa consegue manter os seus filhos tão compenetrados assim, você não percebe que tem algo de muito errado nessa sedução? Pois é. Né? Antigamente, quando tinha alguma coisa muito sedutora, a gente educava os filhos a não... Né? Olha, se alguém te oferecer um doce, uma coisa assim e tal, você não vá. Ou seja, a gente tava dizendo pra eles assim, se alguém te oferecer algum prazer muito fácil, não vá, porque isso pode ser mortal pra você. Continua sendo. Continua sendo. O doce só é outro. É verdade. O doce só é outro. Né? Então, isso é um negócio bizarro, assim. Né? Para nós, assim, ó, só para passar para outro assunto, que eu queria que você falasse da história do gato. Sim, porque ela perguntou nós, sobre a frustração, né? Então, e para nós, assim, essa transição, né, de não as telas nos ambientes, pessoas conversando e tal, é muito difícil hoje em dia eu permitir, só se eu perceber, assim, que,
Cara, é uma coisa muito difícil, por exemplo, pro Guilherme, que já tá nessa transição, né? A Cecília, ela consegue ainda levar os livros e tal pra ler, dependendo do lugar que a gente vá, se for muito de adulto e tal. O Guilherme, vez ou outra, assim, eu falo, ó, filho, eu vou deixar você jogar aquele jogo, tá? Você joga aqui uns 15 minutinhos, 20 minutos e tal. E pra nós, essa transição não foi, né, a coisa mais fácil do mundo. Difícil. Foi um processo, mas que, graças a Deus, tá dando certo. Porque a gente conseguiu dizer não pra nós e pra eles, que é isso que eu tô falando, que, lógico, que é muito confortável, né, a gente deixar as crianças num ambiente, vou num casamento de adulto, eu vou levar as crianças, tá, então, eu vou deixar uma hora eles ali quietinhos, mexendo no seu... Mas, sabe, não dá, gente, não tem como, isso vai dar problema. Dá problema. Se você está resolvendo os seus problemas para tornar a sua vida mais cômoda na educação dos seus filhos, pode ter certeza, essa conta vai vir para eles. Esquece, isso é matemático, tão simples quanto isso. Você está resolvendo o teu problema? Teu iPad, teu iPhone, teu Samsung, teu Motorola, a porra qualquer que você tem aí, virou o babado dos seus filhos, certo? Essa é a educação que ele está recebendo. Que tudo dá, que é na hora que eles querem, etc e tal. Imagina quando cresce. Não à toa nós estamos vendo a geração mais frágil, porque não aguentam nada. Tem a história do moleque lá, do vídeo do Starbucks, que vocês até já falamos aqui. No episódio do trabalho, mas o cara cabe chorando muito. copiosamente, porque é muito difícil atender os clientes. Uhum. É muito difícil alguém ficar cobrando ele que queria um café que ainda não chegou. Sim, você achou que você ia fazer o quê tristeza. No Starbucks, gato? Achou o quê? Que as pessoas iam lá pra sorrir pra você e dizer já tem lá, everything's gonna be alright. O vídeo já tá na descrição. Dá pra vocês assistirem. Cara, então, assim, os caras não aguentam nada. Enquanto você estiver poupando o seu filho, sua filha, das questões, porque você não aguenta ver, porque ele grita, porque não sei, seus filhos estão mortos. A gente precisa dizer não, mesmo quando é muito difícil. Uhum. Estávamos lá na Romaria e Maria Clara, na história do gato. Vocês têm noção do que é uma romaria? Uma galera andando, certo? Por caminhos lá, às vezes um pouco mais seguros, às vezes menos e tal. Aí nós ainda temos, nossa romaria é Nutella. Tem o carro de apoio, ônibus de apoio, pá. Certo? A gente passando num lugar já em Roseira, perto de Aparecida, na beira da estrada, a Maria Clara achou não. Eu achei uns gatinhos, uns filhotes de gatinho. Meu Deus. Eu falei, a gente tinha acabado de adotar a Mel, né? Que chegou pra nossa casa e que é uma cialata. Nosso bichinho de estimação. Nosso bichinho de estimação. Todo mundo é apaixonado pela Mel lá, certo? Até precisar sacrificar, que aí... Outro dia, quanto custa um negócio de antipulga? Vai, R$300. Vai precisar sacrificar. É mais barato sacrificar do que dar o... Né? Não, eu sou apaixonado pelo gato, vocês vê. Me derreto todo pelo gato e tal coisa. Mas não me confunda com pai de pet. Ele fez um quadro da gata. Olha lá, ó. Olha lá. Não, o quadro é de Nossa Senhora. A gata tá aí. Lógico. Entendeu? Uhum. Não, eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de gato, porque eu sempre gostei de cachorro, né? Sempre não, comecei a gostar de cachorro por causa da Mônica, né? Que ela tinha a Dolly, que era uma lady num negócio, né? E ali eu falei, pô, dá pra gostar de cachorro. Tivemos a Vida, que uma labradora fantástica, também, encantadora. Mas, tipo, no final da vida dela, eu só queria que ela morresse logo. Ai, pai. Eu só queria que ela morresse logo, tava porque, cara, difícil, tava ruim pra ela, tava ruim pra nós, dava um puta trabalho pra sua mãe. Certo? Quando sua mãe falou, não dá mais, né? Teremos de sacrificar, né? É lógico que eu fiquei triste. Mas, cara, ela é um cachorro. Não vamos ser louco. Entendeu? A gente amava muito a vida, tanto quanto se pode amar um cachorro. Uhum. Né? Tem uma gradação. Se os seus afetos não conseguem ser hierarquizados nesse tocante, homem, bicho, bicho, homem, cara, você tem um puta problema. Pedro a gente Augusto lembra dela com saudade até muito, hoje. Mas isso maravilhosa. Não significa que eu daria a minha vida pelo cachorro. Não. Eu provavelmente não daria uma unha por ela. É uma unha humana. Então, tipo, né? Ai, Fábio, como você é ruim. Cara, tô exagerando aqui, mas uma unha eu talvez desse.
certo? Mas talvez, não sei, Ai, né? Agora, as pessoas dariam a vida, talvez, pelos seus cachorros. Não faz muito Eu já sentido. vi gente falando chega... que, tipo assim, se tivesse se afogando um bicho, um gatinho ou um cachorro e uma pessoa, e a pessoa se pudesse salvar um, eu já vi várias pessoas falando que disseram que... Sério. Então. Já vi? Ah, é porque eu ia salvar o bichinho. Então não dá. Isso não é uma pessoa. Não, você não é uma pessoa. Você tem um problema, uma lesão no seu caráter. Se você não consegue fazer essa distinção. O Pedro Augusto fez uma provocação um dia na rede social que ele disse o seguinte: malharam ele, caíram de pau nele. Que ele disse o seguinte: o pior ser humano, certo? Ah, eu vi. Ele inclusive usou um termo lá, né? De um violentador, um assassino, uma coisa assim e tal. Ele é melhor do que o melhor dos cães. Uhum. Certo? Por quê? Porque esta pessoa pode ser salva. Claro, em potência, sim. Para nós, que somos cristãos, católicos, certo? E penso eu, para qualquer cristão tem essa clareza. O cristão tem essa clareza, Sim. certo? No último dia, no último minuto, o cara pode fazer. Se arrepender. Vixe. Sim. Certo? Não, porque... Tem uma salvação para a alma imortal desse indivíduo. Uhum. O cachorro é cachorro. O cachorro não. Quando ele morre, a alma também. Tchau. Certo? Então, Morreu. assim, o cachorro é filho de Deus. Não, não é. Deixa eu te contar uma parada. Cachorro não é filho de Deus. Cachorro é criatura de Deus. Precisa ser tratado com todo o desvelo que qualquer coisa da criação merece. Claro. Que é menos do que um ser humano merece. Uhum. Certo? Ontem estava falando com o Padre Marcos sobre a pastoral carcerária. Eu nunca tinha pensado na dimensão da pastoral carcerária. Nunca tinha pensado. É um negócio... Eu também não. É um negócio bastante importante. Porque os caras estão lá num lugar que, assim, os caras têm uma história muitas vezes desvirtuada por um conjunto de razões. Sim. Certo? A chance estatística de um cara... Tem a ver aqui com a nossa história, com a nossa conversa sobre educação. Certo? Tem bastante a ver. Aliás, se você observar isso aí, as questões de presença de mãe, pai, etc e tal, você se espantará com o óbvio. Mas essa é outra conversa. A questão é a seguinte: qual é a chance estatística de um bandido de presidiário, de presídio, de segurança máxima? Qual é a chance estatística de um cara desse se reintegrar e se salvar mesmo? Falar, putz, espera aí, tô fazendo merda e eu vou ter uma vida cristã daqui pra frente e eu vou ser uma pessoa, vou ter um coração de carne, Qual é a chance estatística? Deve ser baixa. Ela é pequena. Porque ele Não, tá não, lá não preso, sejamos hipócritas. não tá em contato com a sociedade, ele não tem a possibilidade de... E ele tá no meio que tá corrompendo corrompendo ele. O ideal seria ele não ter a Sim. possibilidade, por exemplo, de ver nosso podcast. Pois é. Né? Seria... Pois é. Ele, por Aí exemplo, num presídio, por exemplo, que seja atendido por agentes pastorais, certo? De quaisquer que sejam as denominações. Sim. Esse cara tem uma chance maior. Só que, por exemplo, pelo que eu sei, não sei se é bem isso, ele tem uma visita, essa possibilidade é quinzenal. Quinzenal. Então, por exemplo, eu, Fábio, né? Se eu desejar, eu posso ter a oportunidade de diariamente estar frequente à missa. Certo? Ele não tem. É verdade. Então, isso me favorece no meu processo de ascese, de eu deixar de ser o tranqueira que eu sou, isso me favorece. Sim. Certo? E o meu meio aqui, ele é menos corrompido, porque lá você tem uma cultura mais violenta, muito embora eles tenham alguns preceitos éticos, e eu não estou fazendo apologia ao crime aqui, pelo amor de Deus. Não. Certo? Mas eles têm alguns preceitos éticos, alguns que mereciam uma observação da nossa parte. Existe uma rigidez, certo? Por exemplo, é só um exemplo, tá? E claro que eu tô falando de algo muito pontual, né? O respeito de um presidiário à esposa de outro presidiário é um negócio que a gente não observa aqui do lado de fora, certo? Então tá aí um negócio, por exemplo, que não cobiçar a mulher do próximo é muito levado a sério lá, certo? Então, esse é um ponto. Então, estatisticamente, é muito difícil o cara se reintegrar. Tudo milita contra, mas tem uma chance. Tem ou não tem? Nós vamos abandonar esses caras? Não podemos abandonar esses caras, porque embora a chance seja pequena, há uma chance. Não podemos desistir desse cara. Nossa, Fábio, mas você fala tanto de progressismo, então agora você está falando que você gosta de bandido? Não.
Não tem nada a ver. Eu espero que um bandido, que ele pague sumariamente pelo seu crime. Eu espero que ele pague sumariamente. Que a pena dele não seja branda, que tal coisa. Que isso é outra conversa, né? Agora, eu vou dizer que porque o cara tem uma vida pregressa todinha de crime, ele não pode ser salvo, ele não pode se salvar. A gente não isso pode não dá pra pensar, dizer, isso é. certo? Então, quem que eu salvo? Um presidiário ou um cachorro? Eu, Fábio? 100 vezes eu salvo o presidiário. 100 vezes. Esquece. Mesmo não gostando dele. Mesmo tendo medo dele. Mesmo, esquece. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Feitos os recortes sobre o lugar de uma pessoa e de um bicho, voltemos ao gato. Sim. Certo? Então, tem gente que me vê agora com a Mel e fala, fala tanto de pai de pet, virou pai de pet e tal, coisa. Virou uma brincadeira, vai. Mais ou menos. Mas o porta-retrato eu fiz pra gata mesmo. Ah, vá. Não, mas tinha muitos, já tinha colocado um monte de foto de vocês, falei, vamos dar uma moral pra gata. Né? É muito curiosa, né? Porque ela tá ali repousando sobre a Bíblia, até curiosa, a foto é boa. Né? Então, mas pode rasgar, pra mim não tem problema. Então, aí a gente tinha acabado de adotar a Mel, a gente apaixonadão pela gata e tal. 2 meses. Aí, talvez nem isso, acho. E aí a gente passou por um lugar e eu vi uns gatinhos, mas uma pancada de gatinhos assim. Na beira da estrada. Na beira da estrada. E aquele miadinho fino, mó gracinha, né? Aí eu passei, Maria Clara, vem ver, não sei o que e tal. Aí teve um gato que, mano, começou a escalar a Maria Clara e tal. Falei, vixe, mano, deu ruinzão, hein? Não estava contando com esse. A carinha. Aí o gato, acho que ele tinha até nome, o gato, né? Talvez ele tenha morrido, que ela pisou no gato. Pode estar morto? Pode, talvez sim. Talvez ele tenha ido pro céu dos gatos. Maria Clara assassinou o Pob. Assassinou, talvez. Não sabemos, né? E ela falou, ai pai, mas eu preciso levar e tal. Maria Clara, como é que nós vamos levar o gato, Maria Clara? Tô mandando aqui, Romaria, tá maluca? Não, a gente põe no carro de apoio. Eu falei, ele vai esmerdear o carro todo, Maria Clara. Você acha que funciona assim? Você tem que ter a caixa própria do transporte. Então, Maria Clara... Tome tenência, minha filha. Não, mas vamos pensar. Eu falei, já sei. Seguinte, olha o que ele fez. Você pode levar o gato com 2 condições. Aí o sorriso dela se iluminou rapidamente. Logo depois, né, se fechou. Falei, se sua mãe deixar, você precisa convencer sua mãe, certo? Eu não vou por óbice, né? Eu tinha gostado do gatinho. Falei, e outra, se sua mãe deixar, a gente vai, chega em Aparecida, na volta nós temos que achar o gato. A gente volta aqui e acha o gato. Achou o gato, a gente põe no nosso carro, né? E aí ele pode esmerdear o carro se for o caso, comprou uma gaiola, a gente vê o que faz. Mas só desses 2, mas é impossível. Eu falei, então moiou. Né? Beleza. Fomos até o próximo ponto de apoio. E ela com o gato na cabeça, né? O gato subiu, né? A coisa mais fofa o gato, gente. Eu lembro do gato. Eu lembro, como seria ser e tal e coisa. Mas eu sou o pai dela. Certo? Eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Quando chegou lá, ela ainda estava com o gato na cabeça e veio e falou para mim, papai, vamos lá, ainda dá tempo, o gato tá perto e tal. Já tinha mandado uma mensagem para Mônica. Qual foi a sua resposta? Não. Deus me livre, Maria Clara. Aí a Mônica mandou mensagem para mim. Fábio, pelo amor de Deus, você não seja retardado, você não traga esse gato. Eu falei, não, tá tudo sob controle, mano. Aí, porque nisso... ela estava realmente convencida. Ela falou pra mim, olha, o papai já falou que se você autorizar, que eu vou pegar o gato, que não sei o quê. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vai pegar outro gato. Mas a conversa dela foi muito convincente, porque eu já tava pensando... Mandou vídeo. Assim, me mandou o mais gato de um subindo vídeo, nela. Mais de um vídeo. Não, e ela falando, não, porque... Aí eu mandei mensagem pro Fábio, eu falei, como assim? Eu falei, Fábio, como assim? Você concordou com isso? Não vai trazer gato nenhum mais. Você concordou já com tem uma isso? Gata, não queria tanto um bichinho, já tem uma gata. Aí o gato seguiu a Maria Clara até que ela pisasse mortalmente nele. Depois disso, já não mais, né? Aí ela... Foi sem querer, eu tava falando com ela e aí ele entrou no meio da minha perna e aí... Ele tinha esse tamanho.
Não, mas aí ele eu pisei tem... na metade. Mas o gato tem 7 vidas, filha. Então ele só gastou uma. Não, e aí ele deu um berro, assim. Aí eu, ai meu Deus, você tá bem, Mostarda? Aí ele... Mostarda, tinha nome a porra do gato. Aí eu cheguei pra ele, assim. Aí eu, tipo, fui chegar perto e ele... Não, aí ela ficou, né? Fugiu pra mim. É. Ele não deixou mais eu chegar perto, entendeu? Ah. Ele ficou com medo, coitado. Aí chegou no lugar que era o ponto de apoio e tal, e as senhorinhas que estavam com a gente na romaria, vendo toda aquela cena, ela falou, papai, eu pago tudo, porque agora trabalha, tem o dinheiro dela. Eu falei, não, eu pago. Aí eu saquei na hora, né? E eu não presto. Falei, pago o quê, minha filha? Eu pago tudo. Eu pago a ração, pago o veterinário, eu pago tudo. Eu falei, você tá mandando uma oferta na casa? Aí ela, tipo, o que ele tá falando, né? A casa, você vai comprar a casa de mim? Mas como assim? Eu falei, você tem que comprar a casa de mim, você tem que ser dona da casa. Não adianta pagar a ração. Certo? Não dá, minha filha. Não é assim que funciona. Você tem que ter a casa para tomar as decisões. Né? Aí ela... Aquele olharzinho, né? Aí as senhorinhas Quase que estavam ao lado... Ai, meu Deus, que bruto! Eu falei, filha, eu quero mais é que você odeie a sua condição. Eu quero que você fique com ódio do seu pai. Que você odeie a sua condição. E que você fique riquíssima. E que você compre uma casa gigantesca e você tenha 70 gatos se você quiser. Só para dizer, olha aí, pai, agora, tá vendo? Agora eu decido e tal. Eu vou aplaudir, certo? Agora não, filha, você não pode tomar decisão, certo? Eu aproveitei o ensejo para dar aquela cotovelada mestra nela, para ficar aquele marco, né? Do tipo, eu preciso... para ser dona do meu nariz, para eu tomar as minhas decisões, eu preciso ir para um próximo passo, né? É isso. Fez diferença, Maria Clara? Crueldade. Requintes de crueldade, né? Olha, não foi justo. Você tá com mais vontade ou menos vontade de ser independente financeiramente depois daquilo? Acho que mais. Eu também acho que mais. Mas então, as tiazinhas, algumas me apoiaram. Falaram, não, é isso mesmo. Isso mesmo, porque mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, agora, por que a gente faz essas coisas com a Maria Clara, com o Guilherme, com a Cecília? Por que a gente arrebenta mesmo? O sistema é bruto. Porque a gente sabe que isso é o que vai forjando. A gente entendeu, talvez até um pouco tarde demais, que por filho, a gente só faz o que eles não podem fazer. Uhum. Se você limpa teu filho ainda, ou tua filha, quando ele sai do banheiro, a pergunta de $1 milhão é, ele poderia se limpar sozinho? Se sim, você precisa parar. Ah, mas talvez fique assado. Talvez precise ficar assado uma vez. Para você explicar, então, isso é porque não limpou direito. Né? É que é muito difícil. A gente não quer que o nosso filho asse, que o nosso filho tenha qualquer tipo de transtorno, de chateação. Enfim, é isso. Eu tive uma conversa recentemente com a Maria Clara, a gente voltando de algum passeio, em que a gente falava dos desafios que ela enfrentava na escola. Sim. Né? Por quê? Porque Maria Clara, com 16 anos, o bullying que não sofreu quando era pequena, começou a sofrer depois de velha. Certo? O que você acha que a gente falou pra Maria Clara? Pô, filha, assim, ó, tem um jeito fácil de você ser aceita por todo mundo. Entendeu? Começa a usar umas roupas curtinhas, ouve funk, desce até o chão, entendeu? Seja bastante boca suja. É isso aí, filha. Aí você vai ser super aceita. Todo mundo vai achar você legalzona pra caramba. Tendo o tipo de conduta que você tem, você vai ser esquisita mesmo pra maior parte das pessoas. Uhum. Nesses tempos, minha filha, provavelmente isso é um indício de que você tá indo bem. Ser esquisito, às vezes, né, em certa medida, provavelmente quer dizer que você tá indo bem, né? Então, em vez de dizer pra ela, não, mas você vai ver, vai melhorar. Filha, provavelmente piora. Pelo rumo que as coisas estão indo, piora. Então, a vida de alguém que quer fazer um caminho correto, probo, justo, normalmente é uma vida muito solitária. Uhum. Né? Sim. Não vai explicar isso pra ela. Vai pintar que jeito o cenário. Né? Não tem como. Por quê? Porque não dá pra gente ir lá e viver a vida dela. Fala, filha, nós estamos aqui e tal, vai sinalizando pra gente e tal. De vez em quando algum salame
precisa de uma interdição mais de perto, né? Situações mais delicadas a gente vai lá, chega junto, tal, tá sempre muito perto da escola para, né? Felizmente a escola tem sido bastante correta nessas questões, né? A gente está sempre monitorando, mas aquilo que dá para ela se virar sozinha, a gente se contorce, fica lá e tal, e deixa rolar, deixa ela fazer sozinha, senão não cria musculatura. Que é também uma realidade muito difícil para os pais, né? De você deixar um filho na escola, porque ali, o que acontece ali, a gente não tem poder. Essa que é a verdade, a gente não tem poder sobre o que acontece ali. Porque o que aconteceu é o que você fala, né? A palavra dita já está dita. Então, o que aconteceu ali, não tem como você voltar e dizer pro teu filho, olha, ai, não queria que isso acontecesse, não sei o quê. A gente lamenta e faz como pra... É muito difícil. Né? Então, assim, e tem também... eu vejo muito as mães, né, e pais que olham e falam assim, mas meu filho não pode passar por isso, não pode sofrer isso, porque aí vai achar que eu que não cuidei, que eu que não fiz. Aí eu lembro do Guilherme, quando ele tinha uns 4 anos, que um dia ele olhou pra mim, assim, e ele achou que ele ia me enfrentar, assim, que ele ia, né, tipo, agora eu vou bater de frente com a minha mãe. Ele foi tomar banho, ele ainda tinha alguma ajuda com 4 anos no banho, e aí eu falei, olha, agora você precisa fazer isso, isso e isso no banho. Vai, tô aqui olhando, vamos lá. E aí ele olhou pra mim e fez assim, mamãe, você é uma bruxa. E ele falou assim, muito convicto, né? E eu falei, você acha? Eu sou mesmo. Se eu vou ser a pessoa se eu sou a bruxa pra você, que vai ensinar você a lavar seu pé direito, seu braço direito, não sei o quê. Eu lembro até hoje, ele ficou olhando assim pra mim, tipo, não entendi, né? E na verdade é isso, né? Porque... Sou a bruxa assim, mas lava aí. Então, porque ele com 4 anos assim, e a gente hoje com a Maria Clara adulta, né? Tem algumas coisas que infelizmente eu não posso protegê-la, né, de viver. Então, é difícil. Não é fácil. Não é. E assim, a gente tem os receios naturais. Agora, recentemente, ela foi para um acampamento, né? Não é bem um acampamento, né, filha? É um acampamento. Né? Em que vocês tinham uma série de atividades para atender as comunidades locais lá, não é isso? Você acha, a gente fica, sei lá, 300 quilômetros daqui. Você acha que a gente não fica preocupado? Mas, cara, vai fazer o quê? Eu já tenho pensado sobre isso. Falei, mano, Maria Clara tá com 16 anos. Nosso tempo com ela provavelmente vai ser curto. Difícil. Independente das escolhas. Sim. Eu até, para o meu conforto, eu espero que não. Certo? Sim. Mas, para a vida dela, eu espero que sim. Que ela não envelheça com a gente, né? Porque eu percebo que ela tem estofo para, né? Para tocar as coisas, para seguir a vida e tal. Né? Então, o fato dela ir trabalhar, ter todos os desafios que uma pessoa tem, muitas vezes para nós é desafiador. Super. Né? Mas é isso aí. O Khalil Gibran tem um texto que é belíssimo, né? Que fala que os filhos são como flechas vivas, né? E que eles vêm através de nós, mas não são nossos. Que eles são como flechas vivas na mão do arqueiro, que o arqueiro ele puxa o cordão e solta o filho como que na senda do infinito. É bem bonito o texto. Nossa, vamos colocar ele na nossa descrição aqui, porque é isso. O nosso papel é produzir essa atenção para que os nossos filhos possam ir para mais longe. Né? Por isso que os casamentos são tão importantes e os casais precisam estar muito bem ajustados nessa questão, porque os filhos vão embora, ou pelo menos deveriam ir. Sim. E aí o casal é que fica. Por isso que essa relação se pressupõe. Eu já criei problema com a Mônica por causa dos nossos filhos em momentos anteriores, e eu me envergonho muito disso. Porque eu não tinha esse entendimento de que eu e ela precisamos ter essa coesão exatamente para sermos o esteio, o referencial de estabilidade deles, para que eles entendam que aquela é uma casa funcional e que eles têm um conjunto, né? Que na verdade é uma pessoa só em duas, né? Uma só carne em duas pessoas, que é por eles e que isso não vai mudar.
Sim. Então, isso é bastante importante. E aí a gente entra numa outra questão que eu acho que a gente encerra falando desse tema, que é um outro sinal dos nossos tempos, que é a questão dos filhos, né? De quantos filhos? É mais fácil ser bom pai e boa mãe de mais filhos. Sim. Não dá para comparar. Uhum. É muito mais fácil. Você fala, não tem sentido, não tem lógica. As coisas de Deus não tem mesmo uma lógica tão compreensível para nós. Mas é mais fácil ser pai de 3 do que ser pai de 2. É mais fácil ser pai de 3 do que pai de 1. Uhum. Como eu disse em algum momento, algo em nós vai se inaugurando e se elastecendo. Cada filho que vem, o nosso coração se desdobra e a nossa capacidade de amar, ela se multiplica. De forma fatorial mesmo. Lógico que eu acho que isso fica um pouco mais fácil também para quem tem um olhar aí, claro. Né? Não pode ser uma visão para o meramente sobrenatural. material. Não tem como. Então, se você é cristão, eu acho que vale muito esse pensamento, né? E aí, muita gente diz, não, mas olham para nós e falam, 3 filhos, nossa, vocês são muito corajosos, etc e tal. Eu devo confessar que eu sou um grande covarde. Porque em algum momento eu me acovardei e fui lá e fiz uma vasectomia, que é, sem dúvida, a grande amargura da minha vida. Então, se você está em dúvida, eu diria a você, não faça. Porque sem dúvida, a grande amargura da minha vida é eu ter feito essa péssima escolha. Porque a pergunta que um dia eu ouvi do Ícaro, né? Quando foi que 3 filhos se tornou demais? Uhum. O que aconteceu com a gente? Como assim demais? Demais pra quê? Considerando pra o quê? Quem? Pra quem? Uhum. Né? Por que não 4? Por que não 5? Por que não tantos quantos Deus confiasse? Uhum. Né? Se uma vida é tão valiosa e é uma centelha divina, é uma luz no mundo, por que quanto menos melhor? Pois é. Né? Então, quando você tem 2, 3, 4 filhos, você sem dúvida vai tendo condições de ser um pai ou uma mãe melhor. Indiscutivelmente. Porque você vai sendo mais experimentado em mais situações e vai tendo mais clareza da promessa que há numa pessoa, ainda que pequena. Uma pequena pessoa, pequenina. Você consegue ter mais esperança sobre aquele que veio, sobre o que pode vir dali. Mas e se a gente tem um filho que tem, de repente, uma deficiência, alguma coisa? Será que muda tanto assim? Sob qual perspectiva? E se muda, será que a gente não consegue desenvolver o que é necessário para poder cuidar dessa criança? Mas é que uma criança especial talvez nunca possa trabalhar. Talvez nunca possa. Será que isso é uma questão mesmo? Mas dependendo da condição pode viver pouco. É aquela história da gente querer ter controle sobre todas as variáveis, né? Sim. Uhum. Então, a verdade é que talvez a gente viva um tempo que as pessoas queiram ter menos filhos só porque a gente seja muito medroso, falte coragem mesmo pra gente. Talvez seja só uma falta de coragem, falta de esperança, falta de entendimento. Sim. De que há uma força maior que rege tudo. Uhum. Sabe que, assim, apesar de a Disney tá complicada, assim, em alguns filmes e tá fazendo escolhas um pouco questionáveis, um acerto bem grande, assim, na minha opinião, foi Encanto. Porque eu acho que fala muito dessa questão da utilidade das pessoas. Porque, assim, todos os personagens, a história é a história de uma família, né? E aí todos têm poderes mágicos, exceto a avó, que foi quem começou a família, e a família ganhou esses dons mágicos depois que ela já tinha tido os filhos. Uhum. A outra única pessoa da família que não tem dom depois dos dons mágicos terem sido concedidos é a Mirabel, que é uma das netas e tal, e ela se sente muito mal o filme inteiro, ela se sente um peso morto ali, ela fica questionando qual é o valor dela, se ela não tem nenhum poder mágico, se ela não tem, em tese, como ajudar a vila, que é como todo mundo usa o próprio poder mágico, né? E o final do filme, todo mundo fala pra ela, não, você salvou a gente, você conseguiu fazer tudo aqui pra
salvar a vila e tal, mesmo sem poder nenhum. E, assim, tanto nós quanto você, a gente não é simplesmente os nossos dons, não é simplesmente o nosso trabalho que a gente faz. A gente tem um valor também só por sermos nós e por a gente ser uma família. Então, assim, eles, tipo, aprendem a se amar independentemente do trabalho deles ou não. E aí, isso poderia sair um pouco pela culatra e acabar desvirtuando um pouco o sentido da utilidade do trabalho e tal, mas eu acho que é uma comparação muito feliz, é uma referência cultural muito boa nesse sentido, porque, assim, eu já vi até pessoas legitimando o aborto, que também é um tema bem sussa de falar, né? Pessoas legitimando o aborto em caso de crianças com síndrome de Down. Nossa, Essas pelo amor coisas. de Deus. Tipo, cara, se for assim, daqui a pouco... Em hipótese alguma, né? eu tô vendo que a criança vai nascer com, sei lá, Uma um síndrome olho... de alguma coisa. Não, o olho um pouquinho mais torto, a criança não vai ser bonita, vamos Começa supor. assim, Então não merece viver, sabe? Não existe isso de você querer ficar regulando o valor da vida. É simplesmente inumano. Essa palavra existe? Inumano, sim, existe. Sim. Alguém talvez queira te corrigir e dizer, não, é desumano. Não, inumano existe. E talvez eu acho que se aplique muito bem a esse caso. Em algum momento, se a gente observar essa temática do aborto, das telas, elas se tangenciam. Porque em algum momento a gente começou, ou da quantidade de filhos, a gente começou a acreditar que um filho, ele é sobre o sujeito que traz a luz. Certo? É como se você fosse sobre nós. Não. Quando nasce uma criança, uma pessoa tem, talvez da forma mais contundente, a oportunidade de seguir realmente a Cristo. Que é abandonar-se em favor de outrem. Sim. Esse é talvez o grande lance da história. Sim. Certo? Bom, agora eu já não sou mais meu. Eu já não sou mais... como posso dizer? Eu não sou por mim. Eu já não sou mais escravo da minha vontade. Eu sou escravo de um papel a desempenhar. Eu sou escravo de uma missão mesmo, de um trabalho. Eu sou escravo de um trabalho. E não dos quereres de alguém. Porque quando eu sou escravo dos quereres do meu filho, eu ainda sou escravo dos meus afetos. Verdade. Mas sim da necessidade. Porque eu quero a aprovação daquele indivíduo, que sequer tem referenciais próprios. Certo? Então, quando uma criança nasce, uma pessoa tem a oportunidade de entender o seguinte: eu estou aqui por outras pessoas. Eu não estou aqui por mim. Eu só serei eu se eu for pelos outros. E mais... não é possível viver sozinho. Não é? Porque se você não cuidar daquela pequena vida que lhe foi concedida, nos primeiros anos de vida, ela não consegue viver sozinha. Né? Se você não formar aquela criança, ela não vai depois conseguir viver sozinha. E você percebe, então, que você precisa dos outros. Né? Tem uma poesia incrível nisso, porque me ocorre agora que Maria Clara, de alguma forma, Guilherme, Cecília, eles são um pedaço de nós. Sim. Um pedaço de nós que a gente arranca de nós e do qual a gente se desfaz. Certo? Que, em última análise, é uma remissão ao próprio gesto eucarístico de Cristo. Que talvez seja o que ele espera de nós, que a gente se despeça de pedaços nossos e que a gente deixe ir, certo? Com aqueles a quem a gente serve, por quem a gente se dedica e se derrama. Então, um filho é só uma forma muito didática de entender isso.
Puxa, mas eu não posso ter filhos nesta forma. Sim, pode tê-los de outras formas. Sim. Né? Sim. Então, nós conhecemos pessoas que fazem isso através da caridade, através da catequese, São pessoas que filiam outras e dizem, eu vou ser por você. Eu vou me derramar por você, vou me consumir por você. É isso aí. E esse exercício de desprendimento, nos filhos, é só uma das formas da gente fazer esse exercício. Né? E sem isso, talvez a gente nem seja gente, né? É isso. Muito bem. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, por estar sempre conosco. Novamente, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, apoiadores, a você que nos acompanha. Ajuda a gente aí se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. Comente. E se você quiser contribuir conosco, seja bem-vindo. E a gente se vê com próximos temas. Inclusive, diga para nós aqui, já que você nos acompanhou até agora, conta para nós se tem algum tema que você gostaria de ouvir a gente falar. Hoje surgiu aqui na mesa talvez temperamentos, falou quem que a gente podia convidar? Olha, dificilmente virá o Ítalo ou o Jota ou o Chico ou o Pedro Augusto ou esses caras que poderiam iluminar muito essa conversa, né? Então, uma vez que nós temos Maria Clara, que talvez seja a maior autoridade que a gente conhece, a gente pode tocar no assunto por aqui mesmo, né? Ou dizer os temas que você gostaria de ouvir a gente falar. E principalmente, hoje estivemos numa variação do nosso cenário. Essa é outra das instalações aqui do Hubcon, o Hubcast, em que você, se quiser produzir seu conteúdo, pode recorrer a nós também. Diz aí o que você preferiu. Gostou mais do nosso formato que é lá dentro, onde você não está vendo agora, né? Mais fechadinho e tal, mais intimista, ou esse formato mais aberto, com um cenário um pouco diferente? Conta aí pra gente o que você prefere, pra gente também decidir como é que vão ser os próximos episódios. Considerações finais, meus amores? Acredito que não. Gostei muito e achei que foi muito legal. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui e até a próxima, então. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.